E para ele já não teria mais jeito, não teria cura a enfermidade dele. Mas ele tinha um Deus que tudo podia fazer. Ele tinha um Deus que podia curar, que podia salvar, que podia libertar. O que ele fez? Ele não murmurou naquele momento. Ele simplesmente dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele. E foi até ele, o profeta, né, chamado Isaías, e levou a palavra para ele, dizendo que ele morreria e não viveria. Creio que o coração dele naquele momento, né, ele deve talvez ter ficado angustiado, né, porque saber que você morrerá e não viverá deve ser uma notícia muito ruim de receber. Mas a confiança dele não estava nos homens, mas creio eu que a confiança dele estava em Deus. E antes que Isaías chegasse no pátio, ele voltou, né, que o Senhor dissera a ele que Ezequias ele viveria e acrescentaria a ele 15 anos. Então Isaías ele voltou e falou a Ezequias que o Senhor lhe dissera que ele viveria e ele não morreria. Então a gente pode semelhar essa história com a história de Elias. Quem conhece a história de Elias? Amém. Que fugiu da Jezabel. Na época que ele enfrentou vários soldados, mas ele fugiu dela. O Senhor ele daria autoridade para ele vencer, mas ele teve medo e ele se escondeu. Ele se escondeu dela. E muitas vezes tem acontecido isso na nossa vida. Muitas vezes tem problemas, tem dificuldades. E em vez da gente prostrar o joelho e orar ao Senhor, muitas vezes nós nos escondemos. Mas o Senhor, Ele não quer que nós nos escondemos, mas Ele quer que a gente se prostre perante a Ele. Ele quer ouvir de nós aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Porque sabemos que a oração de um justo, a oração de um fiel, o Senhor Ele escuta. Como Ele ouviu a oração de Ezequias. E sabemos, né, que na história de Elias a gente vê também sobre o sacrifício, né, sobre o Deus, sobre os profetas de Baal que adoravam Deus. E o Deus que eles adoravam não era um Deus verdadeiro. Era um Deus que nada podia fazer. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que tudo pode fazer. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta. Muitas vezes nós estamos tão distantes da palavra do Senhor que nós muitas vezes não compreendemos, não entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. Solta teu nome, Pai, aleluia. Que perante as dificuldades, que perante as lutas, nós não venhamos fazer como Elias. A gente não venha se esconder, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real. O Deus daqueles profetas de Baal não era um Deus verdadeiro. Eles levantaram o altar para adorar um Deus que nem sequer existia. Um Deus que não era verdadeiro. E ali eles ficaram até o meio-dia clamando ao Deus de Baal para que Deus de Baal fizesse algo. Mas nada aconteceu. Então Elias ele vai e quebra o altar. Porque aquele altar não era o altar santo. Não era um altar purificado. E o Senhor quer de nós que o nosso coração ele venha ser quebrantado. Ele quer que o nosso coração ele venha ser restaurado. Porque o nosso coração ele é o altar do Senhor. E Ele quer o altar puro. Ele quer o altar santo. Ele não quer receber o nosso coração de qualquer maneira. Ele não quer que nós subamos, nós façamos a obra dele de qualquer maneira. Porque a obra do Senhor não se faz de qualquer maneira. Muitas vezes a gente vê profetas que se dizem profetas, mas esses profetas, quando a gente não tem discernimento, ele pode enganar até aqueles que foram escolhidos. A gente não venha ser enganado por esses falsos profetas, mas que a gente venha ter discernimento e direcionamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz para nossas vidas. Vemos que em Ezequiel 33 fala, né, que o Senhor ele aceita a oração sincera. Você não precisa orar lindo, orar bonito demais. Você precisa entregar o seu coração ao Senhor e dizer aquilo que você realmente precisa, aquela súplica que você necessita. Foi estudado na EDD hoje sobre oração. Quem não teve a oportunidade de vir, né, foi um ensinamento muito bom. Sempre nos domingos de manhã é um ensinamento bom. É algo bom que a gente leva. Porque
né? E hoje foi falar sobre o poder da oração. O quanto a oração ela tem poder na nossa vida. Porque através da oração a gente intercede pela vida daqueles que talvez estão afastados da presença do Senhor. Daqueles que precisam da palavra do Senhor. Talvez uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. É só a gente orar, clamar e pedir ao Senhor que Ele vai falar conosco, Ele vai nos responder. Porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas dEle na nossa vida. Em Mateus 10:32 fala para a gente confessar a Jesus como único na nossa vida. Mateus 10 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Que a gente venha confessar que Deus Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem direciona a nossa vida e os nossos passos. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas que estão envergonhando o Evangelho, a palavra do Senhor. Estão sendo vergonha, estão escandalizando o Evangelho, a palavra do Senhor. E a gente sabe, se a gente negar o Senhor aqui, a palavra dele aqui, Ele também vai nos negar. Então que a gente venha proclamar, que a gente venha falar da palavra do Senhor. Nós jovens, nós somos fortes. Nós podemos, o Senhor é aquele que nos capacita para fazer a obra dele. Muitas vezes nós nos sentimos fracos e incapacitados, mas o Senhor é que nos fortalece. A nossa força vem dele. Não é de homem, não é de fulano, não é de ciclano, mas é de Deus. Jovens, não cessem de orar, não cessem de buscar, porque a partir do momento que você dedica ao Senhor, que você dobra os joelhos, que você clama ao Senhor, a obra dele, ela é feita na sua vida. Muitas vezes nós questionamos ao Senhor: ó Senhor, o que nós fazemos aqui na terra? Qual é o chamado que o Senhor tem para mim aqui? Mas você não prostra o joelho, você não ora ao Senhor. É através do joelho no chão que o Senhor Ele te mostra o que Ele quer de você, o que Ele precisa que você faça. Porque a gente sabe que a oração é a ligação de nós até Deus. Se você não ora, você não tem intimidade com o Senhor. Você não é íntimo dele. Quando você tem um amigo que você é íntimo do seu amigo, você fala com ele, você conversa constantemente com ele e com o Senhor. Você tem orado constantemente? Você tem buscado, você tem se prostrado mais a fazer a vontade dele? Ou você tem trocado a oração por outras coisas? Você tem deixado de orar para fazer outras coisas? Porque a gente sabe que o tempo de Deus é especial. A gente tem que dedicar um tempo para Ele, porque Ele merece. Como dizer ao dono do tempo que você não teve tempo para Ele? Como dizer ao dono do tempo que você teve tempo para fazer tantas outras coisas, mas para ler uma Bíblia, você não teve tempo? Você estava cansado. Você não teve tempo de meditar na palavra do Senhor. A gente sabe que nós temos nossos afazeres, nossas coisas para fazer, sim. Mas o tempo do Senhor a gente tem que deixar. A gente tem que ter um tempo de devoção com o nosso Deus. Porque é nesse tempo que Ele fala conosco. É nesse tempo que Ele renova as nossas forças. Porque se você estiver cansado, precisar de um consolo, e você não orar, você não buscar, você vai continuar da mesma forma. Porque através da oração, o Senhor, Ele te ajuda, Ele te fortalece. E a gente sabe também que da mesma forma que o Senhor aceita a oração, Ele rejeita. A gente deve ter muito cuidado com o que a gente ora, com o que a gente pede ao Senhor. Porque muitas vezes a gente ora da forma errada e o Senhor muitas vezes rejeita a nossa oração e nós não sabemos o motivo pelo qual o Senhor tem rejeitado. Mas será que verdadeiramente você tem orado com sinceridade ao Senhor? Você tem falado aquilo realmente que você precisa, que você necessita? Você tem realmente suplicado ao Senhor da forma certa? Porque a gente não pode orar de qualquer maneira. A gente não pode fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, que Ele não aceita as coisas de qualquer maneira. Muitas vezes aqui a gente faz a obra do Senhor de qualquer maneira, mas a gente sabe quando a gente chegar lá no céu, todo o pecado encoberto Ele vai mostrar. Não
Não adianta esconder nada do Senhor. Não adianta. O Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Porque Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. O nosso coração vai estar limpo. O nosso coração ele possa estar. Eu te pergunto nesta noite: o quanto você respira no dia? A gente não conta a quantidade que a gente respira. Não tem como contar. Mas você respira, portanto, o suficiente para você sobreviver. Se você não respirar, você não sobrevive. E eu te pergunto: a respiração da sua alma, ela tem sido suficiente para nos manter vivos espiritualmente? Você tem buscado ao Senhor verdadeiramente para que o seu espírito ele venha estar aceso, para que o altar do Senhor ele venha estar aceso, para receber o melhor que você tem a oferecer? Será que você realmente tem clamado ao Senhor? Será que a sua alma ela tem respirado o suficiente? Será que você tem orado o suficiente, tem buscado o suficiente para que a sua vida espiritual ela esteja em dia com o Senhor? Porque a gente sabe que a nossa vida espiritual é muito importante. A gente precisa de ter a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual é diferente da vida carnal. A vida carnal é tudo aquilo que não provém do Senhor. É tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E muitas vezes nós temos buscado as coisas da carne e não temos buscado as coisas espirituais, que são as coisas do Espírito. Aquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que o Senhor entrega para nós. E como alimentar o nosso espírito? Através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento diário. E o quanto você tem se alimentado? Você tem se alimentado o suficiente para você sobreviver? Se você estiver passando fome, você está passando fome à toa. Porque a palavra do Senhor ela é o nosso alimento. A palavra do Senhor ela é viva em nossa vida. Oh, aleluia, o Senhor é santo e exaltado. E a gente sabe que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas em nossas vidas. Muitas vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã, o que iremos fazer amanhã. Muitas vezes questionamos a Deus por muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas você realmente tem buscado a justiça do Senhor? Você tem buscado as coisas que são do alto? Muitas vezes nós queremos que Deus acrescente tantas coisas na nossa vida. Nós queremos prosperidade, nós temos tantos sonhos, tantos projetos. Mas Deus ele tem estado nos seus projetos? Deus ele está incluso nos seus planos? Muitas vezes nós destruímos o Senhor quando as coisas melhoram ou estão bom para a nossa vida. Nós muitas vezes rejeitamos o Senhor, deixamos Ele de escanteio. E quando as coisas começam a apertar, ai Deus, tem misericórdia de mim. Ai Deus, o que será de mim? Mas o Senhor Ele é tão fiel que Ele não olha para você e diz assim: você, quando estava tudo bem, você não me buscava? Quando estava tudo bem, você não orava? O Senhor Ele não diz assim. Ele te aceita para transformar a sua vida. Ele não quer que você permaneça no pecado. Ele não quer que você permaneça na idolatria. Mas Ele quer você. Ele te aceita. Então que a gente possa estar disposto a deixar o Senhor transformar a nossa vida, como Ele transformou a vida de Paulo. Todos aqui conhecem a história de Paulo. Saulo que foi transformado em Paulo, apóstolo de Cristo. Quando a gente vê a história dele, a gente vê que para ele não tinha jeito. Ele estaria condenado. Mas o Senhor foi fiel na vida dele. E ele teve a sua vida transformada. Ele teve a sua vida restaurada.
mas porque Ele teve disposição. Ele se entregou ao Senhor, Ele quis. E o Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele te chama. Porque Ele quer também transformar a sua vida. Eu já ouvi tantas vezes, tantas pessoas falarem assim: ah, mas o dia de amanhã a gente não sabe, né? Como que será o dia de amanhã? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus. Saulo, ele teve disposição, ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele se transformou no apóstolo de Cristo. Pregou o seu evangelho. Ele era perseguidor do evangelho. Ele matava os cristãos. Mas ele estava disposto a ser perseguido e a dar a vida dele pelo evangelho. Será que nós estaríamos dispostos a, como Paulo, a deixar Deus transformar a nossa vida, a seguir esse evangelho, a estar disposto a dar a nossa vida pelo evangelho? Não adianta nada a gente fazer linda obra do Senhor, mas não estar disposto a dar a vida pelo evangelho. E sabemos nós que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não devemos amar as coisas do mundo, as coisas materiais, porque a gente sabe que as coisas do mundo, elas passam, mas a palavra do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida, ela permanece para sempre. Glória a Deus. A gente nunca venha deixar a chama do Espírito Santo se apagar na nossa vida. Que o altar do Senhor em nosso coração, ele possa estar todos os dias aceso. Que venhamos buscar através da oração, da busca constante. Porque só assim nós alcançaremos a graça, a misericórdia do nosso Deus. A partir do momento que a gente tem disposição de buscar, de fazer a vontade dele, conforme ele nos mostra. Porque o Senhor, ele é fiel, ele é verdadeiro na nossa vida. Não importa a situação que você esteja, os problemas que você tem enfrentado, ore, clame ao Senhor, que Ele te ouvirá. Eu vejo que a oração, ela tem um poder muito forte na nossa vida. Eu clamei ao Senhor, pedi ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra que eu possa ministrar. E Ele falou fortemente no meu coração sobre a oração. Que a oração era intercessão. E a gente intercede pela vida de alguém, ou até mesmo pela nossa vida. Eu sempre peço ao Senhor pela vida dos meus familiares, para que o Senhor um dia Ele possa resgatar a vida deles. Eu creio que muitos que estão aqui oram por alguém, oram por um familiar, por um ente querido. Eu digo para você nessa noite, não desista. O Senhor, Ele é fiel para cumprir. Amém. O Senhor, Ele não desiste de nós. Ele é fiel para cumprir a promessa dEle na nossa vida. Que a gente não venha desistir de quem a gente ama. Muitas vezes a gente acha que é impossível. Muitas vezes a gente desanima. A gente fala, nossa, Deus está demorando tanto. Quando vai acontecer? A gente tem que descansar no Senhor. Porque é no tempo dEle, não é no nosso tempo. O tempo dEle é perfeito na nossa vida. Então não desista de orar. Não desista de clamar por aquelas pessoas que talvez se afastaram do caminho do Senhor e se distanciaram. Porque o Senhor, Ele vai resgatar aquelas vidas através da nossa oração. Porque o Senhor, Ele escuta, Ele ouve a oração dos seus filhos. Ele ouve a nossa oração. Porque aquelas pessoas que estão lá fora, elas não têm força mais para clamar ao Senhor. Elas não têm força para orar. Mas nós que estamos aqui, que nós possamos ser intercessoras na vida delas. Que a gente possa clamar ao Senhor. Que a gente possa buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Porque haverá dias que nós clamaremos ao Senhor, mas Ele não vai estar mais para ouvir a nossa súplica.
que a nossa oração. Agora é o momento certo de você buscar, de você clamar ao Senhor. É o momento de orar, é o momento de buscar, porque breve o Senhor voltará. Nós ouvimos tanto que o Senhor breve voltará. Muitas vezes duvidamos em nosso coração quando o Senhor voltará. Porque você está vigiando, você está orando. O Senhor voltar, você verdadeiramente estará pronto, preparado para encontrar com Ele. Porque o Senhor Ele virá para buscar a sua igreja. E Ele quer uma igreja remida. Ele quer uma igreja santa. Será que nós temos buscado ser essa igreja? Essa igreja lavada, essa igreja remida. Que o Senhor venha tocar em nossos corações. Que o Senhor venha tirar todo o ego, todo o orgulho, toda a ganância, tudo aquilo que impede nós de sentir a presença dEle, tudo aquilo que impede dEle fazer a obra na nossa vida, que a gente possa estar repreendendo, possa pedir ao Senhor que Ele possa tirar da nossa vida, porque o Senhor Ele é santo, o Senhor Ele é verdadeiro, Ele é justo para cumprir as promessas dEle na nossa vida. Que a gente não venha cessar de orar, mas que a gente venha clamar ao Senhor. Oh, aleluia. Aqui diz, assim diz o Senhor, ora a tua casa porque morrerás e não viverás. O Senhor é santo, o Senhor é exaltado. Que a gente venha todos os dias buscar o juízo do Senhor, a salvação. Porque o Senhor é santo. Sabemos nós que nós não possamos achar que somos justos demais. Porque nós somos falhos, nós podemos cair. É triste o que tem acontecido no mundo aí de pessoas que se diziam cristãos e se afastaram do caminho do Senhor. Pessoas que se diziam justas, que falavam o nome do Senhor, que pregavam com autoridade, que ministravam com autoridade. Pessoas que se corromperam. Pessoas que tinham a porta da salvação na vida eterna nas mãos. Elas abandonaram tudo e caminharam para o mundo das trevas. Aquelas pessoas que achavam que estavam vivas estão morrendo. Porque a gente sabe que fora da presença do Senhor não há vida. Porque sabemos que o Senhor Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho. O outro caminho que escolhemos é o caminho da morte. Porque sabemos que o caminho do mundo Ele é o caminho que nos conduz à perdição. É o caminho da morte. Mas o Senhor Ele nos oferece o caminho da vida. E quantos têm trocado o caminho da vida pelo caminho da morte, por achar o caminho da morte mais fácil, porta mais larga, mas de fácil acesso, onde todos entram por ela. Mas sabemos que para o Senhor nós somos separados e escolhidos por Ele. Que nós não venhamos trocar a vida pela morte, pela perdição, mas que venhamos todos os dias declarar ao Senhor que nós necessitamos da vida. Porque o Senhor Ele dá vida e vida em abundância. Porque nós buscamos as coisas daqui, nós buscamos aqui, nós buscamos as coisas que são dos céus. Buscamos as coisas que o Senhor nos oferece. Oh, aleluia. Que nós não venhamos contaminar com o estímulo do Senhor, mas que venhamos alcançar a graça, a vida. Porque o Senhor Ele é fiel para cumprir a nossa vida. Aleluia! Que venhamos todos os dias clamar ao Senhor, que nós buscamos a salvação. Nós que somos jovens, nós somos fortes para fazer a obra do Senhor. Que nós venhamos estar dispostos a caminhar conforme a vontade de Deus. Que nosso pé não venha virar para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos olhar para o alvo que é Cristo Jesus. É para Ele que nós caminhamos, é para a vida. Que nós venhamos ser diferença neste mundo. Muitas
vezes nós somos muitas vezes humilhados por crer em Deus que tudo pode fazer. Sabemos que haverá tempo que essa palavra aqui ela não vai mais existir. Eu te pergunto, a palavra do Senhor está verdadeiramente guardada no seu coração? Porque haverá tempos que vai ser somente o seu coração. Haverá tempos que não haverá mais essa palavra. Seremos perseguidos. A palavra do Senhor ela venha estar encravada no nosso coração. Ela venha estar verdadeiramente guardada. Que tudo que é ensinado a gente possa guardar. Aleluia. Desde nova eu sempre ouvi. Minha tia sempre falava. Independente de onde você está, nunca esqueça daquilo que você aprendeu. Nunca esqueça daquilo que o Senhor te ensinou. Que a gente nunca venha esquecer do que o Senhor nos ensinou, da sua palavra. Porque a sua palavra é a vida. Sem ela a gente não sobrevive. Sem a oração a gente não sobrevive. Tem dias difíceis, tem tempos difíceis, que muitas vezes olhamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda a caminhar. A gente falha assim. Muitas vezes a gente tropeça porque achamos a caminhada difícil. O Evangelho, ele é simples. Muitas vezes nós que complicamos ele. Nós que colocamos empecilhos na palavra do Senhor. Falamos: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Se a palavra do Senhor está aqui, é porque nós conseguimos, é porque nós podemos. Que a gente não venha desistir em meio à caminhada, mas que venhamos ser fiéis ao Senhor até o fim. Aleluia. Que venhamos ser fiéis ao Senhor. E que não venhamos questionar ao Senhor pelas coisas que acontecem na nossa vida, murmurar. Porque como aquele povo que murmurou no deserto, o Senhor tinha algo brilhante preparado para eles. Uma terra que mandava leite e mel. E pela murmuração deles, eles morreram ali no deserto. Muitas vezes na nossa vida, nós paramos, nós caímos, nós morremos, porque nós não conseguimos levantar. Nós não venhamos murmurar e questionar o que acontece na nossa vida. Porque quando a gente ora, o Senhor, Ele trabalha. E Ele prova aqueles que são fiéis a Ele. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, não desista. O Senhor, Ele está te provando. Ele tem um renovo para a sua vida. Muitas vezes é tão difícil a caminhada. E aí vemos muitas pessoas falar que servir a Deus é bom demais. Realmente servir a Deus é maravilhoso. Não há coisa melhor do que servir ao Senhor, do que fazer a vontade dEle. Não tem coisa melhor. Eu lembro que uns anos atrás, eu converti ao Senhor, né? Eu estava com a gente jovem. Muitas vezes a gente tropeça ali, a gente cai, mas o Senhor é fiel e nos levanta. Ele restitui as nossas forças. Aleluia. Naquela época eu estava sem forças nenhuma. A minha vida espiritual estava completamente abalada. Eu achava que o Senhor nem existia mais na minha vida. Parei de orar, parei de buscar ao Senhor. E daquele momento em diante, eu vi que as coisas só pioravam na minha vida, na minha casa, na minha família. As coisas iam de mal ao pior. Eu questionava ao Senhor por que daquilo, por que daquilo. Mas eu sabia que aquilo ali era uma aprovação do Senhor, para ver até onde eu suportaria, até onde eu iria, se eu iria desistir no meio do caminho. Naquele momento, eu clamei ao Senhor, eu orei. Orava de madrugada ao Senhor e clamei a Ele que Ele tirasse toda angústia, toda dor, tudo aquilo que eu sentia, para que Ele restituísse a minha vida.
E assim o Senhor fez. Ele restituiu a minha vida. E Ele fez além do que eu imaginava, além do que eu esperava. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Era algo que os meus olhos carnais era impossível. Mas a gente sabe que o Senhor Ele é grande. Ele é fiel para cumprir a nossa vida. Aleluia. E o Senhor Ele é justo. E como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Basta você clamar, basta você não desistir. Muitas vezes você vê tantas coisas dando errado ao seu redor, mas você olha para Cristo, porque dele vem o seu socorro. Amém. Dele vem a sua força. Que a gente não venha desistir. Que a gente venha sempre clamar ao Senhor e buscar, porque Ele é real. Que o Senhor, a gente nunca venha desistir de orar. Fala que os irmãos não desistam de orar. Porque oração é a ligação de nós com Deus. Que o altar do seu coração ele possa estar aceso todos os dias. Que toda pedra, todo empecilho você peça ao Senhor para tirar. Que a chama do Espírito Santo ela possa todos os dias estar acesa na nossa vida. E saiba que Deus ele responde mais no tempo dele. Como naquela sarça, naquele altar, o Senhor respondeu a Elias, mandando fogo. A gente sabe que o Senhor, Ele ouve, como Ele ouviu Elias. Enquanto muitos adoravam outro Deus, Elias adorava só um Deus, porque o nosso Deus ele é o único e verdadeiro, não há outro além dele, não há outro Deus, porque o nosso Deus ele é fiel. A gente não vem antes de orar e clamar ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus ele falou contigo, irmão? Amém. Graças a Deus, né?